Paz e luz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caminhos da Sabedoria. Nesse episódio vamos prosseguir na nossa análise do livro Vivendo, Amando e Aprendendo. Escolha a vida. Nesse capítulo, Buscaglia ele faz uma análise direcionada para nosso posicionamento a respeito da vida e nos convida a escolher a vida apesar das adversidades que permeiam essa nossa jornada. Enquanto vocês deixarem suas vidas nas mãos de outras pessoas, nunca hão de viver. Você tem que assumir a responsabilidade de escolher e definir a sua própria vida. O autor, ele nos chama a atenção nesse ponto. Ele lembra que para nós vivermos, nós não podemos viver a vida que os outros desejam para nós. É preciso que nós vivamos a vida que nós desejamos viver. Quando nós optamos por viver uma vida direcionada ao que os outros querem, nos preocupando com as opiniões dos outros, com os questionamentos, com aquilo que os outros querem para a nossa vida, nós nos apequenamos. Nós deixamos de viver e aproveitar a vida como ela verdadeiramente tem que ser vivida. E fazendo isso, nós amargamos a tristeza e o sofrimento. Escolher a vida, então, significa assumir os resultados das nossas escolhas. Viver a vida da forma que nós desejamos, sabendo que deveremos arcar com as situações que forem resultado dessas escolhas, as boas e as ruins. Entendendo que aquilo que vier de ruim faz parte do processo de aprendizado e de crescimento. E entendendo também que quando nós limitamos nossa vida, isso é muito ruim, porque a gente começa a querer cobrar do outro aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Só que nós deixamos de fazer o que nós devemos porque ficamos fazendo o que o outro espera. E depois temos os resultados que não desejamos. Então, quando nós trilhamos a vida nessa tentativa de suprir expectativas de terceiros, nós estamos fadados ao sofrimento, à frustração e à tristeza. Mas se nós tomamos a rédea da nossa vida com todos os riscos, com o ônus, também teremos o bônus. Deixei de fazer as perguntas e comecei a viver as respostas. Muitas vezes nós trilhamos a vida querendo trazer grandes questionamentos, resolver a solução de perguntas que atormentam a humanidade. Mas quando a gente fica vivendo à base de questionamentos, nós deixamos de viver. Se tudo que está ao nosso redor nós questionamos, duvidamos e consideramos que não está adequado, a gente fica perdido e sente um grande vazio. Mas a partir do momento que eu me preocupo com as respostas, ou seja, o que eu quero para a minha vida, eu vivo de maneira mais plena, mais intensa. Então é importante que nós façamos a escolha de viver não pelas perguntas, não pelas dúvidas, pelos questionamentos, e sim pelas respostas, que são aquelas que nós damos às situações da vida. Responder às situações da vida e viver com base nessas respostas. Isso sim é dar sentido à vida. Há duas grandes forças em ação, externas e internas. Temos muito pouco controle sobre as forças externas. O que importa realmente é a força interna. Se nós olharmos para a vida, nós nos deparamos com essa realidade. Existem fatores externos que afetam a nossa vida e existem fatores internos, intrínsecos nossos, que determinam nossa vida. Os fatores externos a gente não pode mudar, a gente não pode alterá-los. Se ocorre uma grande inundação, você não pode mudar essa inundação, ela já aconteceu, foi um fator externo. A grande pergunta é como você vai reagir àquela situação, como você vai reagir àquele resultado que afeta a sua vida.
Ou então pensar em círculos de amizades. Você tem um círculo de amizades e esse círculo de amizades ele interfere na sua vida. Mas a questão é, quanto que eu vou permitir que esse círculo de amizades me auxilie ou me deprecie? Isso que é o determinante. Os fatores externos a gente não pode mudar. Agora, os fatores internos, aquilo que nós temos de intrínseco, como nós reagimos à situação, isso sim, nós podemos organizar, nós podemos afetar, nós podemos mudar. Então, nós precisamos entender os fatores externos e que eles vão gerar efeitos para nós, mas entender também que o fator externo não é determinante. O que é determinante é como eu vou me posicionar diante desse fator externo. Como eu vou reagir diante desse fator externo. Isso sim é que é o determinante. O sofrimento gosta de companhia. Não só gosta, mas exige. Nesse ponto do texto é interessante, porque o autor começa a apresentar situações que nos lembram a vida cotidiana. Aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que estão sempre reclamando da vida e estão sempre sofrendo e querendo que todo mundo que está à sua volta sofra. Então ele nos lembra que o sofrimento ele cobra uma conta muito alta. As pessoas que vivem pelo sofrimento são pessoas que estão a todo momento querendo arregimentar pessoas para validar o sofrimento delas, para dizer que elas são pessoas sofredoras, para demonstrar pena, piedade. E essas pessoas cobram uma conta muito alta, porque elas acabam colocando você na mesma vibração dela. Elas acabam levando você para sentir aquela dor que não é sua, é um fator externo. É um fator externo e que você internamente está se deixando levar por esse fator externo. Então ele lembra esse cuidado que nós devemos ter, de não deixarmos nos afetar pelas pessoas. As pessoas negativas, é preciso entender que elas têm uma visão de vida que é delas. E a gente não pode pegar essa visão de vida delas e trazer para a nossa. Porque aí nós passamos a viver da mesma forma que elas, sofrendo, vendo uma vida negativa, uma vida tumultuada, tormentosa. É por isso, então, que nós precisamos entender que aqueles que têm uma visão negativa da vida, eles afetam muito mais até do que aqueles que têm uma visão positiva, porque eles acabam nos envolvendo numa teia de questionamentos, de angústia, de ansiedade, que leva a gente para o mesmo sentimento que essas pessoas trazem. Cada um de nós é uma história. Nós somos individualidades, singularidades, como nós já vimos em outros capítulos. Então, por isso, é preciso que nós escolhamos a nossa vida. Nós não temos que pautar a nossa vida pela vida dos outros, pelo que os outros sentem ou pensam, porque cada um de nós tem uma própria história. E essa história torna a vida de cada um uma singularidade, uma unidade, uma coisa especial. Por isso que nós não podemos pautar a nossa vida pelo que os outros pensam ou sentem, porque aquilo que o outro pensa ou sente tem relação também com a história de vida dessa pessoa. É preciso, então, que nós tenhamos essa orientação de trazer para nós esse sentimento de que nossa vida é consequência das nossas histórias e a todo momento nós podemos estar redirecionando essas histórias. Você nunca poderá escolher a vida até aprender a perdoar. Durante a vida, a gente passa por situações que nos magoam, que nos causam dor e sofrimento. E nessas situações, existem pessoas envolvidas. Sempre nós vamos ter, no nosso momento de tristeza da vida, um agente, uma pessoa envolvida. A questão é, se nós alimentamos a mágoa em relação a essa pessoa que gerou aquele acontecimento, a consequência será que nós ficaremos presos no passado, presos naquele acontecimento e nossa vida fica estagnada.
Nós vamos ficar ali todo momento revivendo aquela situação e trazendo ela para o presente e sentindo dor, sentindo raiva, ódio, amargura. E por isso, então, um dos preceitos para nós escolhermos a vida é exatamente nós aplicarmos o perdão. É preciso que nós apliquemos o perdão para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida de liberdade, se libertando daquelas situações negativas do passado, para que a gente possa viver um presente mais pleno. E se a gente deixa de viver esse presente pleno, a gente passa a ficar carregando o passado nas costas. É como se a gente pegasse todos os problemas, todas as situações ruins, fosse colocando elas dentro de um saco, como se fossem pedras, e fôssemos colocando nas costas. E quanto mais a gente anda, mais difícil é, mais força a gente tem que fazer, mais sofrimento causa, porque a gente não consegue largar aquelas situações ruins do passado, a gente não consegue se livrar das dores do passado, porque a gente não consegue perdoar. Você é um passado, mas também é um futuro. Você também é um presente, você é um agora. O tempo, ele tem influência na vida de todos. Nós temos então uma bagagem que é nosso passado, mas nós também temos um futuro, temos algo que faremos, situações que vivenciaremos que ainda não aconteceram. Mas antes de tudo, nós temos um presente, nós temos um agora. E a importância de nós entendermos isso é que em cada momento desse, passado, futuro e presente, a única coisa que nós podemos fazer é viver o presente, viver o agora. Porque o passado a gente não tem como mudar. O futuro, a gente ainda não sabe como vai acontecer. O futuro vai ser o resultado do que nós fazemos no presente, no agora. Então o autor nos lembra que nós somos esse conjunto de passado, que já vivenciamos, futuro, aquilo que está por vir e que desejamos ou sonhamos, e o agora. O que nós precisamos fazer é viver o agora, se libertando das amarras, das correntes que nos prendem no passado e também nos libertando da ansiedade do futuro que está por vir. Se nós vivemos o agora, nós conseguimos ser mais intensos, conseguimos escolher a vida, perceber a vida, porque se nós vivemos o passado, nós não vivemos, nós estamos lá atrasados, agarrados ao que ficou para trás. Se nós vivemos o futuro, nós estamos vivendo um sonho que não aconteceu, ficamos projetando algo que está lá na frente que não sabemos sequer se vai acontecer. Agora, quando nós estamos no agora, nós somos completos, plenos, intensos e verdadeiros. Então, escolher a vida é escolher viver o agora. Para escolher a vida, devemos estar dispostos a arriscar de novo e a amar de novo. O autor aqui nos lembra que escolher a vida significa passar por experiências. Durante a vida nós temos experiências boas e experiências ruins. Se nós deixamos de experimentar o que a vida nos proporciona, com medo de vivenciar novamente aquela experiência ruim, a gente está renunciando à vida. Nós estamos limitando a vida, colocando ela numa caixa cada vez menor, porque a gente fica fugindo daquilo que nos machucou. É lógico que eu não vou fazer uma coisa que eu sei que vai me fazer mal. Então, se eu sei que a panela está quente e que se eu colocar a mão eu me queimo, eu não vou me queimar de novo. Mas isso não significa que eu não vá mais para o fogão cozinhar. Eu preciso cozinhar, agora eu preciso aprender a ter o cuidado de não me queimar, porque eu já sei o que pode acontecer. Então é isso que o autor nos lembra. É preciso que a gente tenha essa capacidade de entender que viver é se arriscar. Viver é desafiar as experiências. Mesmo naquelas negativas, enfrentar e descobrir uma nova experiência, mas sem pegar talvez o mesmo caminho, sabendo que eu posso desviar, posso pegar um atalho para não me machucar. Mas não significa que eu tenho que ficar parado. Viver é não ficar paralisado, e sim seguir adiante. E é isso que o autor nos convida,
que nós caminhemos em frente, sabendo que tem situações que podem nos machucar. Então, eu tenho que buscar minimizar essas feridas, mas isso não significa que eu tenho que parar. Então, se eu tive um relacionamento e ele se rompeu, então que eu vá encontrar outro relacionamento, né, sabendo que pode acontecer de não dar certo, mas também se eu nada fizer, eu ficarei estagnado, eu ficarei paralisado. Então, precisamos ter esse olhar, o olhar da ousadia e da coragem para, nas adversidades da vida, aprender com os erros, aprender com as dores, mas não deixar de viver, não deixar de se aventurar e de se arriscar, para assim você tornar a sua vida uma vida intensa, uma vida verdadeira. Por certo, podemos conversar juntos e podemos trabalhar juntos e podemos aprender juntos, mas no final, cada qual tem que definir a sua vida individual, pois é a sua vida, só e de mais ninguém, e não há outro meio. Escolha a vida. A vida, portanto, é uma constante interação. Então, nós vamos ter pessoas que nós vamos nos relacionar no trabalho, no estudo, na família, em várias situações. E nós precisamos buscar esses relacionamentos. Mas precisamos entender também que, no final das contas, essas pessoas elas não podem determinar a nossa vida, porque a nossa vida é uma escolha individual. Então, precisamos escolher viver a nossa vida com a certeza de que os relacionamentos são necessários e são importantes, mas que nós não podemos nos escravizar aos relacionamentos, ou seja, eu não posso pautar minha vida no que o outro deseja que eu faça. É preciso que eu tenha liberdade, que eu viva de maneira livre, de maneira plena, para que eu possa sentir a vida de maneira intensa. Do contrário, nós vamos estar criando correntes que vão nos limitar, vamos estar erguendo uma grande jaula em que nós estaremos ali impedidos de viver uma vida intensa, uma vida plena. Por isso, é preciso se relacionar, mas é preciso também manter a sua individualidade nos relacionamentos. E aí sim, você vai estar escolhendo a vida. Esse era o capítulo que nós tínhamos para a semana. Muito obrigado por estar aqui nos assistindo. Espero que tenha gostado. Curta, comente, compartilhe para que outras pessoas possam também conhecer os caminhos da sabedoria. E eu espero você na semana que vem para continuarmos conversando sobre o nosso livro Vivendo, Amando e Aprendendo. E eu já deixo aqui um convite para que você coloque uma sugestão de livro nos comentários, para que assim que a gente acabar o livro Vivendo, Amando e Aprendendo, nós iniciemos a análise e a reflexão de um outro livro. Muito obrigado, muita paz e muita luz.